noite difícil para Pedro, uma noite difícil para ele e para todos aqueles que estavam em cima daquele barco. Difícil porque Pedro dominava a técnica da pescaria, ele sabia os perigos do mar, sabia lidar muito bem com os contratempos, mas aquela noite foi diferente. Aquela noite, nenhuma técnica que Pedro sabia conseguia manter estável aquele pequeno barquinho. Tem dias na vida da gente que a noite também é mais difícil do que as outras. Parece que tudo aquilo que a gente sabe fazer não resolve os problemas que temos. Mas aí a gente precisa lembrar que quando estamos a cumprir a vontade de Deus, não tem nada e nem ninguém que faça que o nosso barco afunde. Aqueles discípulos estavam cumprindo o mandato de Deus. Ide para outra margem do lago. Mesmo sem a presença física de Jesus, eles estavam a cumprir um mandato. Jesus não disse que seria fácil a travessia do mar. Ele apenas ordenou, os discípulos obedeceram. E a gente vê o tanto que a obediência aos mandatos de Deus faz-nos bem, e muito bem. Pedro, com toda a sua fúria e cabeça quente, já não sabia o que fazer, quando ele olha para o horizonte e vê Jesus caminhando sobre as águas. Gente, o que simboliza as ondas fortes, o vento contrário? Simboliza, claro, os sofrimentos da vida, os muitos sofrimentos que enfrentamos, as nossas labutas, os nossos cansaços, simboliza os nossos esgotamentos. Parece que a noite nossa, ela é mais difícil em alguns dias. É nesses momentos que a gente precisa saber que Deus está no controle de tudo. Sabe por que aqueles homens se assustam? Se assustam porque não tinham visto ainda ninguém fazer tal feito, um homem caminhar sobre as águas. Por isso, o primeiro equívoco é um fantasma. Quantas coisas que vêm de Deus na nossa vida, que a gente menospreza a ação divina. Esse cerco de Jericó quer ser para você a verdade de tudo que acontece na sua vida, por trás de todo problema e situação. Deus está a acalmar o mar agitado da vida. Jesus vem em direção a eles. E aí a gente encontra aqui um diálogo bonito que só no Evangelho de Mateus existe. O relato do diálogo entre Pedro, o pescador, e Jesus que caminha sobre as águas. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando também sobre as águas. Tudo é possível para aquele que acredita. E Jesus quer provar que isso é possível. Então Jesus ordena, venha. Enquanto Pedro desce do barco e olha para Jesus, ele consegue dar passos. Ele dá um passo, ele dá 2 passos, ele dá 3 passos, porque o seu olhar está em Jesus. A coisa começa a petecar quando ele sente o vento e olha para os pés. Na nossa caminhada de fé, o nosso olhar tem que estar em direção de Cristo, porque se não tiver, nós vamos nos apoderar de medo, e o medo vai nos assustar e vai fazer com que nós afundemos. Para os problemas que você enfrenta na sua semana, no seu dia, na sua rotina, mostre a grandeza do seu Deus. Não tenhais medo. Este é o recado de Deus para nós hoje, no início desse cerco de Jericó. Não tenhais medo. Enquanto os nossos olhares fixos em Jesus estiverem, nós haveremos de vencer. Povo amado, querido de Deus, os nossos olhares se voltarão essa semana para Jesus na Eucaristia. Não tem problema nenhum que possa conseguir te afundar, na medida em que o seu olhar estiver inteiramente em Cristo. Voltemos o nosso olhar para a imagem de São José. Esse homem aqui
teve 7 dificuldades. Esse homem aqui teve 7 dores. E a primeira dor dele foi a dor do medo. Ele é homem e gente igual a gente. Sabe qual foi o primeiro medo de José? De não dar conta, de não se achar digno de ser o escolhido para criar o Filho de Deus e cuidar da joia mais rara do céu, que é a Virgem Maria. Quando Nossa Senhora lhe conta da gravidez, José se apodera do medo. Olha o tanto que o medo cega a gente. Tem momentos na vida que a gente, apoderado de medo, pensa em desistir. Foi o que esse homem pensou. Eu não sou digno. Ele não duvidou de Maria. Ele não duvidou daquilo que Maria contou para ele. Ele olhou para a sua humanidade e disse: eu não sou digno de tal grande ato. Como tem muita coisa que vem de Deus na nossa vida que a gente também pensa: eu não dou conta, eu tenho medo. Ele pensou em abandonar Maria, e pensou mesmo, e pensou com seriedade, e abandoná-la em segredo, porque esse homem aqui é tão digno e tão justo. Porque se ele abrisse a boca no tempo para falar que Maria estava grávida de outro homem, Maria seria apedrejada. Por isso, ele queria levar a culpa da infâmia em abandonar um lar com uma mulher grávida, porque teve medo. Essa foi a primeira dor de São José. Veja se não é as dores também nossas. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes o mar da vida foi mais ou está mais agitado do que o seu frágil barco? Mas Deus é tão bom, gente, que para cada dor existe o remédio da alegria. E a alegria que conseguiu amenizar ou diminuir, ou melhor, acabar com essa dor, foi o primeiro sonho que José teve. José recebeu em sonho a visita do arcanjo Gabriel, o mesmo anjo que tinha aparecido para Nossa Senhora. E pasmem, qual foi a primeira frase do anjo para José? A mesma palavra que Jesus diz hoje no Evangelho para os discípulos e para nós: José, filho de Davi, não tenhais medo. É de Deus o filho que Maria carrega, e és tu o escolhido para ser o homem que cuidará de tudo. Fica forte, José, Deus está contigo. É daí que surge a devoção a São José dormindo. Nos sonhos, Deus visita São José e através dele visita a cada um de nós. Você recebeu hoje na porta da igreja um cordãozinho, igual esse que o padre tem nas mãos. Pega o cordãozinho que você recebeu aí. Você que me acompanha de casa e não tem o cordãozinho, muito fácil. Corre aí em casa, corta aí uns 40 centímetros de algum cordãozinho branco que você tem. Não tem problema se não tiver a medalhinha. Nós vamos, ao longo desse cerco de Jericó, pedindo a intercessão de São José e confeccionando juntos esse precioso sacramental. Levanta seu cordão lá na altura. Isso. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Todo-Poderoso, que pela intercessão do glorioso São José, abençoai esses cordões que ao longo dessa semana utilizaremos para livrar de todos os medos, para acalmar as tempestades da vida. Que São José, no cuidado e na ternura, possa cuidar de nós através desses cordões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai agora pegar e dar o seu primeiro nozinho aí no cordão José, enquanto a gente canta a música de São José.
glorioso José, esposo da Virgem Maria, protege também as nossas famílias. Aperta bem esse nó aí. São José, glorioso José, esposo da Virgem Maria, protege também as nossas famílias. Baixa sua cabeça agora. Vamos pedir a São José que nos livre do medo. Tenha medo não, filho. Tenha medo não, filha. Confie em Deus. Ele está no controle de todas as situações. Se sua vida está agitada, Deus consegue paralisar tudo agora e te dar a calmaria que você precisa para continuar a tocar o barco da sua vida. Escute isso aqui que Jesus tem a te dizer. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo o que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansaço te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás.